Em algum momento, a política atrapalhou o teu trabalho aqui no CT? Em algum episódio? A hora que atrapalhar, né, não é o momento de eu estar aqui. Essa aqui é a verdade. Então, de novo, preciso falar sempre sobre isso. Eu despacho diretamente com o meu presidente e todas as vezes que a gente tem alguma reunião, que a gente fala de alguma coisa, ela acontece. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião já de planejamento, que é normal. Sim. Eu acabei de apresentar para o meu presidente o planejamento do futebol em relação a 2026, porque, olha, nós já estamos em novembro. Eu tenho férias a pensar em férias, Sim. eu tenho pré-temporada. Nós temos, assim, duas situações de pré-temporada, cenários que a gente precisa entender, jogadores que voltam de empréstimo, analisar o elenco, já está sendo analisado com o Dorival. Então a gente está ainda, eu já estou há quase 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses com a minha equipe. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um cortezinho do vídeo da entrevista que Fabinho Soldado concedeu no CT do Corinthians para o jornalista esportivo André Hernan. Fabinho Soldado falou de vários assuntos nessa entrevista coletiva e dentre eles falou um pouco da política do Corinthians. Mas antes de falar desse assunto, a gente vai iniciar o vídeo falando um pouquinho aí da divulgação do Corinthians, uma nota aí que o volante Ranieri acabou sofrendo uma lesão muscular. Essa lesão é no músculo adutor da perna direita. Ranieri, que foi substituído, né, na derrota do Corinthians para o Bragantino em Bragança Paulista. Saiu sentindo muitas dores. E aí agora foi divulgada a nota pelo Corinthians que o Ranieri está tendo um problema muscular. Será desfalque contra o Ceará certeiro, né? Corinthians não divulgou a gravidade da lesão e nem o tempo de recuperação. Mas a informação que a gente conseguiu apurar é que essa lesão ela é de grau 2 e o prazo para retorno do Ranieri será de 15 dias. Então, Ranieri deve desfalcar o Corinthians, pode desfalcar o Corinthians contra o Ceará, já é certo. Também deve desfalcar contra o São Paulo. E se for uma recuperação brilhante, ele pode estar contra o Cruzeiro. Se não, Ranieri só voltará ao gramado no jogo contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Então o Corinthians vai ter uma perda enorme, porque o Ranieri hoje é considerado não só o melhor volante do Corinthians, mas ele é considerado um dos melhores volantes do Brasil. Não é à toa que o craque Neto trouxe a informação que o Grupo City está querendo comprar o Ranieri para ano que vem. O Ranieri não tem muita mídia, não tem muita publicidade, mas tem muito futebol. Foi um achado do Corinthians que acabou comprando o atleta, né? E o Grupo City está de olho, está monitorando o Ranieri. Ainda não fez uma oferta, mas está preparando para fazer uma oferta ao Corinthians. Isso a gente sabe que o Grupo City ele é muito forte. O Grupo City, quando ele chega para fazer uma proposta, os valores, né, o contrato é bom, né, os valores são estratosféricos. Então, acaba seduzindo o atleta de deixar, né, o Corinthians. E se o Grupo City comprar o Ranieri, a informação é que o Ranieri pode ir até para o Bahia do Rogério Ceni ou para o Manchester City na Inglaterra. Então assim, Ranieri com certeza é um jogador que tem mercado europeu, é um volante jovem, que tem muita bola, né? E deve deixar o Corinthians se o Manchester City chegar e oferecer em torno de 15 a 20 milhões de euros, não tem clube brasileiro que consegue segurar. O Corinthians vai comprar o Ranieri barato, né? E pode faturar aí 20, 25 milhões de euros. O Grupo City chega e faz oferta, assim, sabe? Aquela oferta difícil de dizer não. Então é o Grupo City. Então o Corinthians tem que ficar de olho, porque é um baita de um volante, joga muito, talentoso, um cara inteligente,
Tanto ele joga com a bola no pé e sem a bola no pé. Porque sem a bola, ele sabe recompor os espaços, né? Eu me lembro no jogo contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Pra mim, nos 2 jogos, o Ranieri foi o melhor em campo. Jogou demais. Tanto ele saía jogando, desarmava, cortava de cabeça. É um cara assim, inteligentíssimo e joga muito. Se falando especificamente do jogo contra o Ceará, amanhã na Neoquímica Arena, às 16 horas, o Corinthians não poderá contar também com André Carrillo, que está suspenso. Também não pode contar com o Char, que está suspenso, foi expulso, né? E José Martins também está suspenso, foi expulso contra o Bragantino. Sobre o Rodrigo Garro, eu já até atualizei vocês, mas a gente vai dar uma ênfase aqui, porque o Rodrigo Garro, ele saiu sentindo muita dor no jogo contra o Bragantino. Foi substituído aos 44 minutos. E aí, ele já colocou gelo no joelho, né? E deixou a torcida do Corinthians extremamente preocupada se o Garro ia jogar no próximo jogo contra o Ceará. A diretoria do Corinthians acabou informando que Rodrigo Garro, aquele é um procedimento comum, devido a ter uma lesão pautelar no joelho. Então, todos os jogos, ele tem aquele procedimento que é de sair, colocar gelo para recuperar a musculação o quanto antes possível para ficar pronto para o próximo jogo. Então, amanhã, contra o Ceará, Rodrigo Garro estará em campo. Então, o Corinthians pode vencer esse jogo, deve vencer, vai jogar em casa, né, chegar a 45 pontos, tirar de vez, de uma vez por toda aí, a preocupação de um rebaixamento no Brasileirão. A nota de corte está entre 43 e 44 pontos. Corinthians vencendo o Ceará amanhã, chega aí a 45 pontos. Gente, vamos falar um pouquinho de Fabinho Soldado? Porque nessa entrevista que ele concedeu para o André Hernan, eu prestei muita atenção, né, no que Fabinho Soldado falou. Foi uma entrevista bem polêmica, né? Uma entrevista que Fabinho falou da política do clube, né? De investimento que Fabinho Soldado fez aí na fisioterapia, que tinham aí praticamente 200 mil de investimento, chegou a 2 milhões. Fabinho falou que pretende continuar no Corinthians, né? Até porque ele tem contrato, quer cumprir, né? Então Fabinho negou aí que a política atrapalha o trabalho dele, dizer que o dia que perceber isso, ele deixa o clube, que ele tá ali para ajudar. Fabinho já está preocupado com a pré-temporada para ano que vem, com a reformulação do elenco, com contratação. Então, assim, o Corinthians tem muitos desafios durante o ano e Fabinho Soldado já está correndo atrás. O Corinthians, ele vai ter um novo diretor de futebol, que hoje o Core quer um diretor de futebol estatutário. Você lembra do Rubão? Quando o Rubão saiu, nunca mais o Corinthians teve um diretor estatutário. E o Cora está querendo esse diretor estatutário. E os conselheiros estão aí pressionando o presidente Osmar Stabile a contratar um diretor estatutário, um diretor de futebol. Hoje o Corinthians tem o Fabinho, né? A informação que Osmar Stabile não vai contratar nenhum diretor estatutário. Então, reformulando. A informação é que Osmar Stabile não vai contratar nenhum diretor estatutário. Até porque hoje os nomes que lá estão no Corinthians são nomes que estão totalmente queimados, né? Não tem nenhuma pessoa lá que Osmar Stabile vê como um salvador da pátria. Osmar Stabile pretende continuar com Fabinho Soldado na temporada do ano que vem, 2026, como diretor executivo do Corinthians. Aquele homem que é responsável pelo futebol, que faz o elo com os jogadores e a diretoria. Eu sinceramente, uma opinião particular, tá? Eu acho sinceramente que o trabalho do Fabinho Soldado é um trabalho até que bom. Dentro de uma média, eu vou colocar em nota 6, né? Que passaria de ano. Então, para mim o trabalho do Fabinho é bom. Só o que eu discordo é o contrato do Fabinho, que novamente é um contrato ruim para quem? O Corinthians. Então, cada contrato
que a diretoria do Corinthians faz, acaba onerando o clube. Porque o Fabinho Soldado chegou no Corinthians, o seu primeiro cargo de diretor executivo foi no Corinthians. No Flamengo, o Fabinho Soldado trabalhava no Scout. No Corinthians foi a primeira oportunidade. Então o Corinthians oportunizou o Fabinho Soldado como diretor executivo e já premiou o Fabinho Soldado ganhando uma grana aí de 250 mil reais. E antes, momento antes do presidente Augusto Melo deixar o Corinthians de ser impeachmentado por força contratual, o salário de Fabinho Soldado de 250 mil foi para 375 mil reais. Certo? É o salário dele hoje. Mas, dentro das cláusulas contratuais, certo? Os gatilhos contratuais, a partir de dezembro, se o Fabinho Soldado continuar no Corinthians, o salário dele vai para 430 mil. Então, um diretor, que o primeiro cargo dele é no Corinthians como diretor, inexperiente, que está aprendendo, ganhando um salário de 430 mil reais, são poucos jogadores que têm esse salário. Então é um absurdo. Para mim, o erro do Corinthians é pagar esse salário para Fabinho Soldado. Mas o trabalho dele, para mim, o Rubão saiu, o cara ficou sozinho no futebol. É a política do Corinthians caótica, arcaica, né? Uma política bagunçada, uma política amadora, um monte de gente irresponsável. O trabalho do Fabinho, para mim, tem sido até que bom. E aí, fiel, o que vocês acham? O Fabinho deve continuar no Corinthians para o ano que vem ou não? Use espaço para você deixar seu comentário e seu like. Gente, vamos mudar de assunto para finalizar o vídeo. Vamos falar de Matias Zorra, que já deixou o Corinthians há quanto tempo e vem causando ainda informações aí polêmicas. Na verdade, essa informação se dá pelo desleixo do Corinthians, por a diretoria do Corinthians onerar o clube, Esporte Clube Corinthians Paulista. Matias Zorra, cara que futebol, ó, joga nada, né? Corinthians não pagou os direitos de imagem para o Fabinho, assim, o Fabinho chegou no Corinthians e aí o Corinthians fez um contrato para ele dizendo que vai pagar os direitos de imagem, tem que pagar, mas se não pagasse, pagaria o contrato inteiro. O que aconteceu? O Corinthians não pagou. Então, o Matias Zorra acionou a FIFA, né, a Corte Arbitral do Esporte, e aí o Corinthians foi condenado em pagar aproximadamente 40 milhões de reais, que é seu contrato. Só com o decorrer do tempo, né, precisa de pagar de forma corrigida monetariamente. Hoje essa dívida, ela está em aproximadamente de 41 para 42 milhões. E já estourou o prazo para o Corinthians pagar o jogador. Então o Corinthians foi condenado a pagar esse valor e não cabe mais recurso. A informação é que Matias Zorra aceita receber parcelado e não vai acionar o transfer ban. Senão o Corinthians poderia sofrer um outro transfer ban que nem o primeiro ainda foi pago e ficar impedido mais 6 meses de ficar sem contratar. Mas se o Corinthians não cumprir com esse parcelamento que vai fazer com o Matias Zorra, o jogador pode se irritar e acionar a FIFA e o Corinthians sofrer um outro transfer ban. Lamentável, complicado essa situação. O Corinthians hoje deve em torno aí de 2,7 bilhões e pode chegar a 3 bilhões até o final do ano por causa desses dirigentes irresponsáveis. Corinthians hoje tem uma dívida completamente impagável. Passando de gestão para gestão, todo dia a dívida do Corinthians aumenta. Triste, complicado, mas é a realidade do nosso esporte Corinthians Paulista, que eu não sei onde vai chegar, né, essa dívida do Corinthians. Porque cada dia que passa, ele só aumenta a dívida do Corinthians. Cara, difícil, mas é a realidade. E aí, gente, o que vocês acharam de todas as informações? Use espaço no vídeo para você deixar o seu like, deixar seu comentário, deixa o seu hype, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.